Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Daniela Rocha e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de João. Hoje nós vamos meditar na Bíblia. O capítulo 6, do livro de João, ele tem 71 versículos. É um capítulo extenso, onde traz diversas histórias diferentes, diversos cenários diferentes do que Jesus estava passando ali naquele momento, O capítulo inicia, falando sobre a multiplicação de pães e peixes, que nós encontramos também no livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, É uma repetição aí desse evento que foi também catalogado por outros discípulos, outros escritores dos evangelhos. Bem, antes disso, no capítulo 5, a gente viu que teve a cura do paralítico, Essa cura que rendeu bastante confusão ali entre os fariseus, Jesus e o rapaz que foi curado. E aí, depois disso, depois dessas coisas, Jesus fala ali um pouquinho sobre o que ele veio fazer aqui na Terra, a sua missão. Depois disto, ele vai ao Mar da Galileia, que fica ali em Tiberíades. Diz a palavra que uma numerosa multidão o acompanhava, E em dado momento, ele percebeu ali que já era tarde, já estava tarde. As pessoas provavelmente estavam seguindo há algum tempo e ele percebeu, olha, as pessoas devem estar com fome. E aqui é o primeiro ponto que eu quero levantar da nossa reflexão de hoje. Um verdadeiro discípulo de Jesus, uma pessoa que imita Jesus, ela está preocupada não só em levar a palavra de Deus, em edificar as pessoas espiritualmente, mas também está preocupada com a situação das pessoas, a situação física das pessoas, com as necessidades que elas têm. Até porque, por ser nosso Criador, ele sabe que a gente não consegue manter a atenção devida, a qualquer tipo de assunto, se a gente não estiver bem, se a gente não estiver bem alimentado, bem hidratado. A gente precisa, recarregar as nossas baterias. E ali naquele instante, Jesus percebeu que aquelas pessoas poderiam estar com fome. E aí, para testar um dos discípulos, o Filipe, ele pergunta: onde compraremos pães para dar a comer a essa gente, E aí a gente sabe desenrolar da história, Filipe diz que nem que se tivessem 200 denários, acho que é isso, a gente conseguiria alimentar toda essa multidão. E então André fala: olha, tem um rapaz ali que eu vi com uns 5 pãezinhos, uns 2 peixes, mas o que é isso, para essa multidão? E aí Jesus vai lá, cata aquele pouco de pão e peixe que se tem, que a gente vai resolver esse problema. E aí ele faz um milagre que inclusive sobeja, sobra bastante pães e peixes depois da partilha ali que ele fala. E é interessante que o texto diz que só de homens naquele dia ali tinham 5.000. Como provavelmente, pelo menos a gente vê na história assim, que muitas mulheres seguiam Jesus, é provável que tenha o mesmo número ou até mais, de mulheres que estavam ali em volta seguindo Jesus. Então era uma multidão de fato e todos foram alimentados através desse grande milagre, Ainda nesse capítulo, depois de que isso acontece, os discípulos seguem para atravessar para Cafarnaum. E Jesus, ele fica um tempo e depois ele vai ao encontro desses discípulos. E ali, no meio do mar, outro milagre acontece. Jesus vem andando por sobre o mar e os discípulos ficam assustados porque tá escuro, ninguém tá vendo direito, um vulto andando por cima do mar. Que é isso, E aí Jesus acalma eles, dizendo: calma, sou eu, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Eu quero só parar aqui porque, como eu falei, esse é um capítulo bem grande, O vídeo ficaria bastante grande também para poder falar de tudo, e esse capítulo específico tem muita coisa interessante que dava para a gente falar. Mas eu quero ficar aqui nessa primeira parte do capítulo, quando Jesus ele se atenta, para as nossas necessidades, para as nossas carências. Ele sabe, e a gente vai ver um pouco mais à frente aí no capítulo, que muitos que estão ali, não estão ali
pelas coisas que Jesus pode fazer enquanto filho de Deus. E engraçado que Jesus sabe, né, que elas estão ali seguindo ele naquele momento só mesmo pelo pão. E não pelos milagres que ele fez, pelas coisas maravilhosas que ele havia falado, e não pelo reino em si, mas sim pelo que Jesus podia oferecer, né? Sanar ali aquele primeiro momento, o pão, a necessidade primária que era de fome, né? É interessante porque algumas pessoas usam essa passagem para dizer assim, mas as pessoas devem seguir Jesus por amor, e a gente não deve ficar dando comida, porque senão as pessoas vão vir para a igreja pelos motivos diferentes. Veja, mesmo sabendo que haviam pessoas que estavam ali por motivos diferentes, que não o motivo genuíno, que seria buscar a palavra de Deus e a sua vontade, Jesus ainda assim, Jesus não deixou de alimentar as pessoas, né? Jesus ainda assim alimentou as pessoas que ali estavam. Então você não deve punir algumas pessoas em detrimento de outras que porventura estarão ali só pela comida, sabe? É verdade, às vezes as pessoas vão para a igreja pelo que a igreja pode oferecer, né? Às vezes as pessoas vão aceitam, né, a palavra que a gente leva para elas, aceitam o convite de ir para a igreja, às vezes por uma comemoração que vai ter, às vezes porque você está chamando para um evento específico, ou às vezes porque sabe que a igreja vai poder ajudá-la naquela necessidade primária dela, às vezes está precisando de um gás, uma cesta básica. É verdade, algumas pessoas vão se aproximar só por isso. Mas não é por isso que você não deva, ainda assim, ajudar. Eu acho que essa é a grande lição que esse capítulo 6 traz pra gente aqui, né? Mesmo sabendo, porque Deus é onisciente, Jesus sabe de tudo, ele sabia o que tinha no coração, e o capítulo fala isso, né? Ele sabia o que ia ali no coração das pessoas, ainda assim, ele fez o que tinha que ser feito, alimentou elas, porque essa era a necessidade primária delas, a necessidade básica delas. E aí, obviamente, depois ele trouxe elas à reflexão, né? Vocês não podem ficar aqui só por isso, porque a fome vai vir novamente, né? Vocês têm que ficar por algo maior. Então, nunca deixe de ajudar alguém porque você acha que, mas ele só tá interessado em ganhar isso. Essa é a sua parte, esse é o seu papel. Jesus fez sabendo de fato o coração. Imagine a gente, né, que às vezes só julga, a gente não tem certeza porque a gente não lê o coração de ninguém, então às vezes a gente julga, será que essa pessoa só está vendo por isso? Não tem como a gente saber, mas Jesus, mesmo sabendo, ele ajudou, e essa é a grande lição que eu quero trazer pra gente hoje. Gostou da reflexão de hoje? Se você gostou, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, envie esse vídeo para outras pessoas e não esqueça de ativar o sininho também para sempre receber os vídeos que eu posto aqui, tá bom? A gente aqui fala sobre religião, atualidades, política. Obrigada por assistir até aqui. Beijo, até o próximo vídeo.